Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o estúdio vlog, que eu sei que vocês amam tanto, e eu também amo gravar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, eu queria pedir do fundo do meu coração pra você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram também, é muito importante. E eu queria que vocês comentassem aí como vocês estão se sentindo, se tá tudo bem, como tá nessa reta final aí, ou se vocês já estão de férias, se vocês vão aproveitar as férias, ou se você vai ter que ser que nem eu, estudar. E é isso, deixem aí nos comentários que eu tô muito curiosa pra saber como vai ser esse mês aí pra vocês, né? Como tá sendo. Porque assim, gente, pra mim, pra falar a verdade... queria ter uma férias, viu? Eu acho que minhas férias vão ser, tipo assim, lá pra fevereiro, né? Porque o resultado, provavelmente, das provas vai sair só em março. Então, vai ser esse tempo aí de fevereiro pra março que eu vou ter de férias, né? Mas é sempre bom não ficar parado. Enfim, deixem aí nos comentários que eu quero muito saber o que vocês estão fazendo, o que vocês vão fazer. Bom, como eu disse, hoje é um estúdio vlog, reta final. Parece que é muito estranho, gente. Cada vídeo eu dou meio que um relato, né? De como tá sendo a semana e tal. E, gente, essa semana eu fui bem produtiva até, vou ser sincera. Mas, tipo assim, gente, chega uma hora que você só não aguenta mais. Não tem mais outra explicação. Você só não aguenta mais. Ixi, começou a chover aqui. Talvez vocês ouçam um barulho aí. Mas, tipo assim, não é nem mais um cansaço. Tipo assim, meu Deus, gente, eu tô cansada. É tipo assim, já deu o que tinha que dar, sabe? Já era pra eu estar de férias faz, séculos. Já era pra eu estar aproveitando. Tipo, meu Deus, já deu o que tinha que dar. Meu Deus, já deu. E eu tô só querendo que as provas comecem logo. Mas eu também tô evitando me desesperar, sabe? Porque, tipo, eu sei que se eu me desesperar, gente, daí já era. Acaba com o meu emocional, acaba com a minha saúde mental, com o meu desempenho, com tudo. Eu sou dessa, gente. Eu sempre falo pra vocês que eu sou muito tranquila, tenho um controle emocional bom, né? Mas se eu me desespero, se tudo cai por água abaixo, não. Daí, gente, eu fico bem mal, sabe? Então eu tento ao mínimo surtar, tentar sempre manter a calma porque eu sei que se eu me desestabilizar, já era. Mas enfim, cada semana é uma semana, tem semana que tipo, gente, eu acho que essa semana que eu vou postar o vídeo vai ser muito corrida. Eu tenho formatura que eu vou postar vlog pra vocês, tá? Mas eu tenho minha formatura que vai ser dentro do carro, inclusive, eu acho que vocês vão amar esse vídeo, vai ser tipo um vlog. Eu tenho a minha prova da autoescola, gente, rezem, por favor, no dia que esse vídeo vai estar sendo postado, eu vou estar fazendo a prova. Então, se você tá vendo esse vídeo, por favor, apenas reze pra mim passar, porque eu reprovei na primeira prova por causa de uma seta.
e porque um outro pontinho lá que eu acabei perdendo, mas tipo, eu só liguei o carro, saí com o carro e já fui reprovada porque eu esqueci de dar a seta. Então, nossa, eu tô muito mal, só quero passar nessa prova, meu Deus. Então, por favor, mandem energias positivas aí pra mim, porque eu tô muito nervosa. Mas, enfim, eu tenho essa prova, eu vou ter minha formatura, então tem que correr atrás do negócio da formatura, não sei o que. Daí, segunda, vai ter tipo uma reunião com o pessoal da minha sala pra gente meio que comemorar, né? Porque comemoração a gente não vai ter de fato. E, enfim, vai ser bem puxado essa semana. Eu ainda tenho que comprar os presentes de Natal no shopping, enfim. Eu vou tentar gravar uns vlogs, eu acho que vocês gostam de vlogs, né? Mas, enfim, a gente vai se falando aí. E essa semana que eu tô agora, né? Hoje é domingo, né? O vídeo vai sair na terça. Mas essa semana vai ser bem corrida. Então eu já sei que eu não vou conseguir me dedicar ao máximo nos estudos, então complica, né? Mas eu tava conversando com o pessoal lá do Instagram e eu falei que eu tô precisando, né, de uns dias de férias. Mas pra quem é vestibulando, né, sabe que assim, não vai rolar férias esse ano. É só assim, quando acabar todas as provas, e é isso, não tem outra opção. E eu acho que eu vou tirar na semana do Natal, provavelmente, porque o Natal vai ser acho que na quinta, né? Quarta, não sei. Quinta, sexta, eu não sei, gente. Então vai meio que emendar tudo, então acaba que nem compensa eu estudar. E eu vou tentar essa semana correr com tudo pra acabar meu cronograma logo. E depois do Natal, só revisão e exercício. Porque já era pra eu ter terminado o meu cronograma faz um tempinho. Eu ainda tô, tipo, bem tranquila, não tô com tanta matéria acumulada, assim. Mas se eu não correr essa semana, se eu não terminar ele essa semana e semana que vem, eu sei que o bicho vai pegar perto do Enem. E, tipo assim, faltando 2 semanas pro Enem, eu só quero tá fazendo prova antiga e questão. Porque eu também não aguento mais conteúdo, sabe? Eu sei que tem muita gente que aconselha, né, as provas antigas, simulados e questões, mas eu particularmente conheço pessoas que passaram sem nem ter feito uma prova antiga e simulados e foram super bem. E eu acho que eu sou esse tipo de pessoa. Eu acho que eu sou o tipo de pessoa que, com muito conteúdo, com um conteúdo muito bem fixado na cabeça, eu vou bem, sabe? Eu não sinto que Óbvio, com certeza que exercício ajuda, mas cada pessoa é de um jeito. E eu sinto que ver conteúdo, revisar conteúdo, pra mim é muito bom, sabe? E porque, por exemplo, eu fazer questões de uma matéria. É impressionante, as matérias que eu mais reviso conteúdo, mais vejo conteúdo, eu vou bem. E as matérias que, tipo assim, eu só faço questão, eu vou mal, então... Enfim, eu tenho isso na minha cabeça, pode ser que eu esteja errada, mas durante todos esses anos de estudos aí, eu sinto que pra mim ver conteúdos tá sendo o melhor método. Mas, como eu disse, faltando umas 2 semanas eu só vou fazer exercício e é isso. Mas, como eu falei, vai de pessoa pra pessoa, isso é normal. Então, nesse dia eu tava estudando química, que é uma matéria que, assim, pra mim... não faz nem cheira, sabe? Eu gosto, não gosto, é um caso de amor e ódio. Química orgânica eu amo, acho que é uma matéria muito legal, mas o resto... sabe como é, né? Depois de ter visto as 2 videoaulas de química, eu fui fazer uma aula particular de inglês lá no Cambly. Eu indiquei pra vocês ele em um vídeo, porque eu realmente tô gostando muito. E nessa reta final, eu acho que o importante é priorizar a interpretação de texto e a conversação. Porque assim, se você não sabe ler um texto ou conversar com uma pessoa, né, ter seu inglês interpretativo bom, não rola, porque em inglês eles não cobram gramática, né? É mais interpretação de texto. Então a gente tava conversando, eu falei, hoje eu queria só conversar, a gente conversar sobre alguns assuntos, né? E a professora foi uma querida, meu Deus, eu amei a aula dela, ela foi super fofa, a gente conversou sobre vários assuntos.
Ela é lá do Canadá, então a gente tava meio que trocando experiências, né, de como tá sendo o corona, enfim, tudo isso. E foi muito legal, eu amei. Eu amo conversar com professores nativos, porque eles meio que contam a experiência deles. Você pode escolher o que você quer ter da aula, né? E o bom também é que pode ser em qualquer hora do dia, tem professores 24 horas por dia online pra você. Então, tipo, meu Deus, hoje eu cheguei em casa super tarde, tô cheia de coisa corrida, mas, tipo assim, meia-noite, 1 hora da manhã você vai entrar, vai ter professor disponível pra você. Isso eu acho muito massa. Os professores são incríveis, muito dedicados. Todas as aulas que eu tive foram com professores maravilhosos, super queridos e atenciosos. Recomendo de coração pra vocês. Vou mostrar um trechinho da aula pra vocês, caso vocês tenham dúvida, e também pra vocês verem, mas ignorem que meu inglês tá péssimo, tá? Pelo amor de Deus. So, like, I probably won't get it for another while because I'm only, like, in my 20s. So, yeah, but... Here in Brazil, we'll start in January. And it's the same like Canada, but it's only in the São Paulo state. Not really? in a whole Brazil. The whole country? Yes, the whole country. Deixei aí um trechinho da aula pra vocês. Eu não sei se vocês conseguiram notar a vibe dessa professora, mas ela é incrível. E agora vem a novidade que eu sei que vocês gostam. Mas você já imaginou ganhar um kit incrível do Cambly? Com squeeze, mousepad, planner semanal e 1 hora de aula grátis? E vocês, que são meus seguidores, vão participar de um sorteio super especial. E para concorrer é muito fácil. É só você fazer a sua primeira aula no Cambly Kids de 30 minutos por R$1. R$1, gente, é muita coisa. Você acha aí nos cantinhos da sua casa, você acha R$1 e você já vai estar concorrendo. E lembrando, muito importante, que é só até o dia 31 de dezembro, tá? É só clicar no link que tá aqui na descrição para fazer a sua aula e estar concorrendo a esse sorteio, mas corre que é só por tempo ilimitado. Vocês vão receber um e-mail até dia 5 de janeiro, contando um pouco melhor os ganhadores e tudo mais, tá bom? Fiquem tranquilos. E, gente, eu falei que eu tinha visto as 2 videoaulas, mas eu confundi. Eu meio que intercalei. Na sala Equilíbrio Químico tinham 2 videoaulas. Uma videoaula era a parte 1 de equilíbrio químico e a segunda era a parte 2. Para quem tem dúvida, as videoaulas da sala, elas têm 20 minutos por aí cada, até 30 no máximo. Mas eu tinha marcado a minha aula para as 4 e daí tava meio que entre um intervalo e outro, daí eu falei, não, vou fazer a aula primeiro, né, até para não atrasar. E depois eu continuei a outra videoaula e deu super certo, foi ótimo. Mas enfim, voltando pro que a gente tava falando, acredito que tá todo mundo, tipo, de saco cheio. E foi o que eu falei no outro vídeo pra vocês, que muita gente achou engraçado. Mas, gente, pra mim, de verdade, acho que janeiro vai ser o auge, assim, da pandemia. Porque ano novo a galera não vai respeitar. Ó, o guardinha, gente, pera. O guardinha aqui do bairro passa sempre de madrugada e é justo o horário que eu tenho pra fazer a narração, porque é o único horário que tá quieto aqui em casa, gente, no meu bairro, porque só por Deus. Mas enfim, esqueci o que eu tava falando, meu Deus. Lembrei, mas eu tava vendo uma reportagem que falou que, tipo, a primeira semana, assim, de janeiro, vai superlotar hospitais, vai ser igual foi, tipo, há uns 5 meses atrás, mais ou menos, não. Uns 6, 7 meses atrás. Então, isso é muito complicado, principalmente na hora da prova, porque assim, já basta a preocupação de estar fazendo a prova, a gente ainda tem a preocupação de, tipo assim, não pegar corona, de alguém da sala, tipo assim, nem saber se tá ou não. Eu acho que, tipo, pelo menos tinha que ter um teste, né, eu não sei, antes de fazer a prova, eu não sei se isso teria como, porque são muitos alunos. Mas, nossa, gente, muito complicado isso, meu Deus, eu não sei como vai estar, acho que o psicológico, por conta disso, dessa preocupação, né, além da prova, tipo assim, muito complicado, gente, mas
Eu queria saber como vocês estão em relação a isso, porque é sempre eu que falo aqui, né? Mas eu também queria ouvir o relato de vocês, como vocês estão. Às vezes eu fico meio mal que só eu falo aqui. Eu queria muito saber como vocês estão, até pra gente, tipo, compartilhar experiências, enfim. Deixem aí nos comentários, por favor, porque eu quero muito, muito, muito saber como é o sentimento de vocês em relação a isso. Porque, assim, pra mim, eu só vou saber quando estiver mais perto da prova, mas ultimamente eu tenho ficado bem preocupada. Mas, enfim, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito, do fundo do coração, que vocês tenham gostado desse vídeo vlog. Não consegui trazer muitas dicas, mas no próximo vídeo eu prometo que eu trago. E eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu particularmente gostei. E é isso, tá? Agora, nesse trechinho final, eu preenchendo o meu checklist, né? Porque assim, gente, eu sou a louca do checklist. Não posso ver o checklist que eu tô preenchendo. Eu sou a base disso. Eu vivo a base disso, gente. Juro, não é brincadeira, não. E é isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Me sigam lá no Instagram. E é isso. Um super beijo aí. Aproveitem o dia de vocês. Pra quem tá de férias, perfeitos. Pra quem não tá, foco, força e fé.